Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante aqui, sobre a Peak Week no fisiculturismo, a última semana de preparação antes do atleta subir para o palco. E muita gente tem bastante dúvida e esse artigo eu acho que esclarece bastante coisa. É claro que a gente deixa uma coisa primeiro de tudo aqui muito bem esclarecida e os próprios autores desse artigo eles deixam esclarecido que cada atleta precisa de uma intervenção individual diferente. Isso quer dizer o que pra gente? Quer dizer que talvez para algumas pessoas essas recomendações não sejam adequadas e aí a gente precisa individualizar, tá bom? Então aqui a gente vai acabar comentando algumas coisas aqui que são de fato muito importantes. Artigo recém-lançado para vocês, publicado por autores aqui que tem bastante nome na nutrição esportiva, como Schofield, como Aragon, como Stevenson. E pessoal, já adianto para vocês o seguinte: esse artigo é comprido, a gente vai falar as coisas mais importantes para vocês aqui, só que desde já me prometo uma coisa você aí. Prepara um tempo para você ver esse vídeo, talvez esse vídeo fique um pouquinho mais comprido por conta que tem bastante coisa que a gente precisa falar, beleza? Se prepara aí e vamos nessa. Então, primeira coisa de tudo, o atleta de fisiculturismo. Eu sei que cada categoria possui exigências diferentes, então é claro que cada um é cada um. Porém, a gente tem um contexto aqui na última semana do atleta. E vejam se vocês concordam comigo. Esse atleta, primeiro de tudo, ele precisa estar com uma composição corporal muito parecida, ele precisa estar com pouca gordura. Então, nesse tempo de pré-conteste, ele vai ter perdido bastante gordura. Isso, de fato, é muito importante. Segundo ponto, como esse cara precisa subir no palco? Ele precisa estar repleto de, primeiro, glicogênio muscular. E se você não sabe por um acaso o que é glicogênio muscular, no seu músculo você tem uma reserva de carboidrato. Essa reserva de carboidrato, para cada grama dela, mais ou menos são absorvidas 3 a 4 gramas de água. Isso quer dizer que dentro do seu músculo tem uma reserva de carboidrato com de 3 a 4 gramas de água junto com essa reserva. Quanto de glicogênio a gente tem? Mais ou menos, chutando um número arredondado, 23 gramas de glicogênio para cada quilo corporal de massa muscular. E claro que para saber a massa muscular, a gente precisa saber o nível de gordura da pessoa e o nível de massa magra, tá bom? A massa muscular é uma fração de toda a massa magra ou massa livre de gordura de alguém, tá bom? Ou seja, tirando o peso residual e tirando o peso ósseo, a gente tem ali a massa muscular. Beleza. Um bodybuilder, por exemplo, tem 60 quilos de músculo. Então você veja que, dependendo da categoria, a gente vai ter um cara com 800 gramas de glicogênio que precisam ser repostos porque ele vai estar depletado durante todo esse período de restrição calórica e nas últimas semanas, geralmente, o carboidrato também está um pouco mais baixo, por isso que ele precisa repletar essa quantidade. Então vai ser mais ou menos de 800 gramas de glicogênio até 1,5 kg de glicogênio que ele precisa realmente repor. Então, já adiantando para vocês sabem que vai existir um load de carboidratos neste período, porque o cara precisa se repletar para poder entrar mais cheio no palco. Só que por que o atleta ele depleta o glicogênio para depois entrar no palco ainda mais seco? Para ajudar na depleção de água? Sim, mas o segundo ponto importante aqui é que além da depleção de água, o glicogênio, quando ele está depletado e você faz um load de carboidratos na tentativa de recuperar esse glicogênio, você vai ter uma supercompensação. E esse fenômeno vai acontecer e a pessoa vai, na verdade, passar um pouco mais do seu nível basal de glicogênio muscular ali naquele momento específico. Isso muitos atletas de endurance, por exemplo, fazem antes de participar da prova, para que eles consigam entrar na prova, competir com o máximo de nível de glicogênio possível, tá bom? Mais do que se eles tivessem mantido o nível normal. Esse é um fenômeno que acontece bastante e é muito discutido pelos próprios educadores físicos, o fenômeno da supercompensação. E outra coisa muito importante também, esse cara aí, ele tem que entrar no palco com níveis de triglicerídeos intramusculares adequados também. Lá dentro do seu músculo existe uma reservinha ali de triglicerídeos, legal? Essa reserva de triglicerídeos que a gente chama de IMT, que são triglicerídeos intramusculares.
O que acontece é que a gente também depleta essa quantidade e que também pode haver uma supercompensação dela. Então esse atleta ele precisa dar uma reposição também nesses níveis de IMT. E isso explica pra gente o porquê de alguns atletas estarem consumindo algumas gorduras antes da competição. E a gente vai ver que tudo isso faz bastante sentido. Então, resumindo, o cara vai ter que estar com o nível de gordura corporal baixo, o cara vai ter que estar com os níveis de glicogênio e triglicerídeos ali intramusculares adequados também, porque isso vai causar um volume maior naquela região, vai parecer que ele fica mais denso também. E outro ponto é a água. Então, esse cara precisa estar com a água intramuscular com uma razão boa, tá? Ao mesmo tempo, a água extracelular está um pouco diminuída, um pouco menor. Isso é um outro ponto também que ajuda a dar essa sensação maior de dry, de ficar mais seco e também ficar mais denso. Vai caracterizar mais as divisões ali da musculatura. E para algumas categorias, isso é especialmente importante, além de tudo, a pessoa tem que estar com o volume gastrointestinal baixo. Então é importante que ele não tenha muito conteúdo gastrointestinal, porque se ele tiver, isso pode causar um estufamento abdominal que vai atrapalhar ali no palco. Vamos então para as recomendações agora do artigo que eles colocam aqui para vocês. Obrigado por você que acompanhou até aqui. Esse foi apenas um trecho da análise completa de artigo que a gente tem lá na Universidade Maromba. Então, se você tem interesse em fisiculturismo, em musculação, nós do SciNutri produzimos conteúdos para a Universidade Maromba. A gente sempre faz algumas análises de novos artigos, de conteúdos novos que estão sendo produzidos. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais, a gente vai deixar o link para você aqui embaixo. Quem está à frente desse projeto é o Coach Rubens, o Caio Botura, e tem vários profissionais muito qualificados ali que produzem muitos conteúdos na plataforma para vocês. Então, se você tiver interesse, acesse o link aqui Universidade Maromba embaixo, e a gente vai deixar também o link da nossa plataforma de ensino e nutrição, em que a gente está sempre alimentando, sempre produzindo com novos conteúdos. Se você quiser apoiar esse canal, se você quiser dar uma força para a gente estudar nutrição, aprimorar seus conhecimentos, a gente vai estar deixando também o link aqui. Então, gente, um grande abraço a todos, obrigado por você que acompanhou até aqui e bons estudos!